E aí, Júlio, tudo bem? Cara, como combinado, eu vou aqui corrigir a sua redação. Na real, essa é a segunda vez que eu estou corrigindo, porque eu já corrigi uma vez, mas o áudio não foi, né? Não ficou no vídeo, estou corrigindo de novo. E é isso, espero que grave dessa vez, né? Porque eu não estou tendo muita referência aqui, se está gravando ou não. Mas vamos lá. Eu vou lendo e vou corrigindo aqui. O filósofo francês Foucault tem uma frase que diz: prisão, essa pequena invenção desacreditada desde o seu nascimento. Beleza, já começou com uma frase que corresponde ao seu repertório, o que é ótimo. No entanto, tem alguns pontos aqui. O francês não tem cedilha. Não tem esse tracinho aqui, né? Francês é só com C. Outra coisa, o filósofo francês tem uma frase que diz: toda frase diz, toda frase comunica alguma coisa. Então aqui isso acaba se repetindo. Eu fiquei aqui pensando, né, e essa frase poderia ser talvez segundo Foucault, segundo o filósofo francês Foucault, mas como a frase é prisão, essa pequena invenção desacreditada desde o seu nascimento, um ponto de resolução para essa frase poderia ser: o filósofo francês Foucault possui uma frase icônica. Aliás, o filósofo francês Foucault possui a seguinte frase icônica: dois pontos, abre aspas, prisão, essa pequena invenção desacreditada desse nascimento, fecha aspas, ponto. Entendeu? Porque não é uma frase que está dizendo, assim, ela não é uma frase solta que é uma coisa icônica, né? Uma coisa, como a gente chama de frase de efeito, né? Vulgarmente frase de efeito, mas é uma frase icônica. Então poderia ser: o filósofo francês Foucault possui a seguinte frase icônica: prisão, essa pequena invenção desacreditada desde o seu nascimento. Ponto. Essa frase traz a percepção de como o sistema carcerário é falho desde a colonização da sociedade. Aqui tem um ponto muito delicado em colonização da sociedade. Primeiro, que qual sociedade? Temos muitas sociedades no planeta, né? E outro ponto, o termo colonização ele possui muitos significados. E eu acredito que aqui o que você está dizendo é um sentido de formação, né? Então, por exemplo, se a gente pensa nos Estados Unidos, temos ali dois tipos de colonização. Mais ao norte é uma colonização mais voltada para moradia, desenvolvimento econômico e agropecuário. Ao sul, uma colonização exploratória, escravagista, que também está voltada para o agronegócio, né? Mas é exploratória. Então, eu acho que o que você está dizendo aqui é falho desde a formação das sociedades, nesse caso. Se você está falando de um modo mais geral. Então, desde a formação das sociedades. Colonização, hoje, quando nós falamos de colonização, nem sempre o termo colonização se remete ao termo formação. Colonização está mais ligado à ideia de exploração. Então, quando nós falamos dos colonizados, nós estamos falando não de pessoas que estavam ali morando ao norte dos Estados Unidos e vieram lá os ingleses, se eu não me engano, e aí eles passaram em algum momento a ficar bem e tudo mais, e vida que segue. Não. É o que chama até de ação de graças lá, né, eu acho. Mas o termo colonização é voltado mais para o sentido exploratório. Ou seja, a galera que é explorada, que é colonizada, que é oprimida. Então toma cuidado. Se está falando de formação, bota formação e não colonização. Se quer falar de colonização, de exploração, aí usa colonização, colonizados, enfim, é isso. Vamos seguir? Em tempos normais, já haviam inúmeros problemas dentro das prisões. Então, quem dirá durante a pandemia? Primeiro, se o verbo aqui haviam possui o sentido de existir, ele não vai para o plural. Ele fica na terceira pessoa do singular. Ou seja, em tempos normais
já havia inúmeros problemas dentro das prisões. E esse inúmeros tem aqui o acento. Inúmeros, acento no U. Então, quem dirá durante a pandemia? E pandemia não tem acento circunflexo. Tá bom? Vamos seguir. Dentro de uma cadeia é difícil encontrar boas condições para a higiene pessoal dos detentos ou do ambiente onde eles estão. Dentro de uma cadeia é difícil encontrar uma condição para a higiene pessoal dos detentos ou do... Beleza, tá corretíssima essa frase aqui. É isso aqui que você vai desenvolver nesse parágrafo, certo? Nesse parágrafo de desenvolvimento argumentativo. Só que ambiente não tem acento circunflexo. Tá? É sem acento circunflexo. Vamos seguir. Agora, vírgula, certinho. Na época da Covid-19, os cuidados básicos que deve-se ter com o vírus, como higienização. Então, aqui tem uma questão que não é com o vírus, é contra o vírus. Porque se você fala com o vírus, é como se a gente tivesse ali o vírus ao nosso lado e a gente estivesse fazendo tudo juntinhos, nós e os vírus. Então é contra o vírus, né? Contra o vírus Covid-19, contra ele. Deve-se ter contra o vírus, como a higienização das mãos e distanciamento entre as pessoas, não são encontrados dentro das prisões. Os presos que normalmente não recebem cuidados com a saúde continuam a não receber receberem nenhuma assistência, mesmo em tempos tão difíceis. O sistema carcerário brasileiro esteve sempre lotado. Boa, uma frase que você vai desenvolver. Pitágoras disse: eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Beleza. Aqui é porque você copiou a frase, né? Mas o mais correto na tradução seria: crianças não será necessário castigar os adultos. Mas beleza, tá certinho. Hein? Porém, na sociedade, um ex-presidiário não recebe ajuda eficaz do governo para sua reinserção social como cidadão. Por conta dessa problemática, muitos ex-presidiários acabam voltando para o crime e, vírgula, por sua vez, vírgula, a vírgula não é aqui não, e, por sua vez, vírgula, voltando para a cadeia. Durante a pandemia não tem esse complexo, é bom lembrar, a desigualdade social no país aumentou. Devido à falta de emprego e fonte de renda, muitas pessoas não entraram Muitas pessoas entraram, agora sim, em desespero e acabaram por recorrer ao crime para poderem ter o que comer. Quanto mais crimes cometidos, mais pessoas acabam sendo presas. E quanto mais pessoas presas, pior são as condições para combater o vírus dentro das prisões. Argumento incrível. Incrível esse argumento aqui. Isso aqui está lindo. Lindo. Essa lógica é uma lógica que eu não sei se você leu, mas enfim. Lindo. Importantíssimo. Isso aqui vai de acordo com tudo que você falou. E é exatamente isso. Se as pessoas soubessem disso, estaria ótimo. Um ótimo argumento. Quanto mais crimes cometidos, mais pessoas acabam sendo presas. E quanto mais... Olha, ainda botou ponto dentro isso aí. E quanto mais pessoas presas, pior as condições para combater o vírus dentro das prisões. Ponto. Exatamente isso. Certinho, objetivo, coeso, lindo. A quantidade de detentos, que antes já era alta, fica ainda maior. E a condição para a higiene pessoal dos presos, que antes já era precária, se torna mais precária ainda. Eu reparo que isso é uma conclusão. Isso aqui se você estivesse fazendo prova para o UERJ, essa conclusão aqui estaria ótima. No entanto, o modelo Enem é diferente. Pede primeiro, uma coisa que eu pedi e tem que ter. Para a gente caminhar tem que ter. Conectivo de conclusão aqui. Não pode faltar conectivo de conclusão. Outra coisa, conclusão tem que ter proposta de intervenção no problema, que é o que fazer, ou quem deve fazer, o que fazer, para quem deve fazer
como fazer e um breve resumo das respectivas consequências do que foi feito. Então, assim, o que fazer, quem deve fazer, o que fazer, com quem deve fazer e uma breve consequência, um breve resumo das respectivas consequências. Então, Júlio, para a gente caminhar, tem que fazer isso. Não pode faltar conectivo, não pode faltar proposta de intervenção. O Enem possui 5 competências. A primeira é sobre gramática e erros gramaticais. A segunda é se você atendeu ao modelo Enem e se usou repertório de mundo, histórico, enfim. A terceira competência é sobre desenvolvimento argumentativo. O quarto é se você usou conectivo. E o quinto é sobre conclusão. E a conclusão e proposta de intervenção. O quinto, você levaria 0 nesse caso. E se você toma 0 em alguma competência, a tua nota cai drasticamente. Porque volta e meia a gente perde mesmo um ponto nas outras. Por exemplo, se você aqui teve a cedilha, teve alguns acentos incorretos, aí você já perderia, sei lá, 60 pontos na primeira. Mas beleza, vida que segue. E aí, se você não usou conectivo de conclusão, você já perde 60 pontos na quarta competência. E se toma 0 em uma, aí fica muito difícil ter uma pontuação legal. Então, assim, vamos conversar melhor sobre isso na aula de quinta-feira. Mas, nesse tempo, até quinta-feira, 2 pedidos importantíssimos você tem que me ouvir. Não dá para só ir fazendo redação, porque você vai ficar fazendo redação e não vai progredir. Tem que progredir a cada redação. Cada redação feita tem que ser um passo dado à frente. Já vi que você tem uma ótima potência argumentativa. Isso é incrível, é maravilhoso. Mas tem que continuar seguindo. Já vi que você está fazendo pesquisa para usar repertório. Ótimo. Mas cada aula é um passo à frente. E tem que ser assim. Tem que me ouvir. Tá bom? Senão não dá. Tem que me ouvir. O que eu falei, tem que fazer. Fazer a redação também tem uma questão de feeling. Isso é ótimo, mas também é muito planejamento. Então, a lista que eu te dei, eu vi aqui que você diminuiu frase, ótimo, mas conectivo tem que fazer, conclusão, tem que ter repertório, tem que ter proposta de intervenção. Não pode faltar. Vamos conversar isso com mais tempo na próxima aula, mas fica aqui a correção. E Júlio, estuda, vai pesquisando sobre conclusão, pesquisa sobre uso conectivo, tá bom? Porque a gente não tem tanto tempo assim. E tem que ter foco, Júlio, tá bom? Um abraço e até quinta-feira. Tchau, tchau.